galera, eu sou a professora Rayara. No vídeo de hoje vamos precisar de uma xícara, ou melhor, uma caneca, uma taça e um líquido, que no caso é o meu café mesmo. Por que a gente vai precisar desses elementos? Porque a gente vai falar sobre o autor desse livro aqui, que é Zygmunt Bauman. Trouxe esse livro porque era que eu tinha em casa dele mesmo, sem ser em versão virtual. Mas para além do livro Globalização, Bauman escreveu vários outros. Ele tem uma obra vastíssima, ele é um sociólogo polonês maravilhoso. As teorias que esse cara desenvolveu, elas são úteis e importantíssimas para pensar inúmeros elementos da nossa sociedade, como por exemplo no livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Amor Líquido, Modernidade Líquida. Ele tem uma obra que é muito interessante, muito vasta e muito importante para que a gente se entenda nesse momento que estamos vivenciando hoje. Por quê? Vamos lá. Bauman, ele vai falar sobre uma sociedade pós-industrial. E aí cabe a nós fazermos um retorno na história, né, uma volta ao passado, para perceber por que Bauman ele qualifica, ele conceitua a sociedade como essa sociedade pós-industrial. O que será que a indústria tem de tão marcante, de tão preponderante para passar a determinar a forma como a sociedade é dita, é falada e tudo mais? Então, vamos lá. A Revolução Industrial, ela acontece no século XVIII, em meados do século XVIII, especificamente na segunda metade, né, por volta ali de 1750. Nesse momento da história, a gente vai ter uma série de transições sociais acontecendo, como, por exemplo, uma gradativa transição da agricultura para a manufatura. A gente vai ter também um processo no qual as terras que eram comunais, nas quais várias famílias plantavam, colhiam, sendo cercadas para serem criadas ovelhas. Por que queriam criar ovelhas? Porque a Inglaterra, desde a Revolução Puritana, desde a Revolução Gloriosa, vinha se transformando numa potência marítima mundial e se transformou na maior potência marítima mundial. E qual a importância disso? Isso garantiu, isso significou que ela, naquele momento, no século XVIII, já tinha estabelecido um nível de comunicação com várias regiões do mundo, super importante para saber, por exemplo, quais eram as demandas comerciais, quais eram as demandas industriais, né, que as pessoas precisavam, o que é que tinha que ser produzido que venderia bem. Eis então que os tecidos são esse grande produto encontrado, né, pensado pelos ingleses, que seria, né, um grande artifício de venda, de monetarização e tudo mais. Eis então que se começa a investir nesse segmento. A manufatura não é mais suficiente para suprir a demanda daquele momento na sociedade. Lançam-se concursos e mais concursos na Inglaterra para alguém que lançasse a maior máquina de tecer, de fiar naquele momento da história. E eis que surge o tear mecânico. Uma máquina movida a vapor, que depois dela viram muitas outras, e que vai revolucionar de uma vez por todas a forma como nós, enquanto sociedade, vamos comprar, vamos vender, vamos consumir de maneira geral e, inclusive, a forma como nós vamos nos relacionar com o tempo, com as pessoas e com o trabalho. O trabalho que antes era rural, agora é um trabalho industrial. A produção que antes era artesanal, que vinha de um legado desde as corporações de ofício na Idade Média, passa para as manufaturas naquele momento da história e agora é feito de uma forma totalmente mecanizada, ele vai ser todo repensado diante do contexto que se vivenciava naquele momento. Inclusive, vamos começar a ter já discussões sobre a transição, né, da mão de obra humana pela mão de obra das máquinas, discussão essa que está muito mais presente na nossa vida hoje. Enfim, modifica-se então a nossa relação com o tempo, modifica-se então a nossa relação de uns com os outros, e Bauman, ele vai pensar, ele vai discutir sobre uma sociedade que não é apenas fruto da Revolução Industrial lá do século XVIII. Essa Revolução Industrial, em sua primeira fase, tida como a fase das máquinas a vapor, né? Em sua segunda fase, já na segunda metade do século XIX, totalmente pensada já nas energias, nas telecomunicações, e em sua terceira fase, toda ela trabalhada, toda ela voltada para uma conjuntura em que se pensa e se fala, por exemplo, em uma revolução técnica, científica, informacional, que tem toda uma perspectiva de nanotecnologia, né? Tudo isso no século XX. E
a gente já vai parar para pensar também em uma quarta revolução industrial. Uma revolução industrial que se baseia não mais na máquina pura e simplesmente, não mais na energia, mas até mesmo em inteligências artificiais. Em conceitos como, por exemplo, o conceito de internet das coisas, que é o que vai explicar o fato de nós estarmos o tempo inteiro interligados por um celular, um smartphone que é ligado ao computador, que tem uma relação com a nossa TV, ou de irmos a um estacionamento, num shopping center, e naquele shopping a gente ter, por exemplo, todo um sistema de comunicação por meio de luzes que vai nos explicar onde tem vaga, onde não tem, e de um mundo que está cada vez mais interligado e concatenado em uma perspectiva altamente tecnológica, altamente virtual, e em relações humanas que estão também altamente virtualizadas. Tudo isso é muito emblemático para o momento que a gente vivencia agora, né? Estamos no ano de 2020, o Brasil e o mundo enfrentando uma grande pandemia que ainda está se projetando numericamente. Eu fiz outros vídeos já relacionando essas questões à história, vale a pena procurar e ver. E Bauman, ele vai discutir sobre uma sociedade que ficou tão vidrada, tão apegada a esse mundo tecnológico, a esse mundo virtual, que ele vai chamar essa sociedade de líquida. É uma sociedade altamente flexível, não no sentido de flexibilidade dialógica, mas no sentido físico da coisa. Ele encontra nos líquidos, ele encontra, por exemplo, na água, a exemplificação perfeita para falar como nossas relações elas começaram a acontecer, em detrimento de todas essas questões que a gente discutiu até agora, de um mundo industrial, de um mundo altamente pensado nas máquinas, em que o próprio ser humano, em muitos momentos, é confundido com uma máquina, em que o próprio ser humano se pega nessa conjuntura de se entender num processo no qual ele é muitas vezes tratado e entendido como máquina. Karl Marx, por exemplo, vai discutir muito sobre isso em um conceito chamado reificação, né? O homem tornado coisa, o ser humano pensado como objeto, como uma engrenagem do sistema. Um exemplo bem metafórico, mas não menos importante, é aquela cena do filme Tempos Modernos em que Charlie Chaplin ele entrou, né, ali em engrenagens de uma máquina como se fosse simplesmente mais uma peça desse sistema. Então, a gente vai ter uma conjuntura na qual somos uma sociedade líquida. Percebam, se eu pego esse livro do Bauman, eu seguro ele com força e ele não modifica a sua forma, visivelmente falando. Ele continua aqui, ele é um sólido, certo? Já o café que está dentro da minha xícara, se eu pego ele e eu coloco na minha taça, ele não tem mais a forma da xícara, ele tem a forma da taça. Se eu pego esse café e tento segurar, ele escorre da minha mão. É dessa forma que Bauman ele vai definir o que é uma sociedade líquida. Uma sociedade altamente incapaz de manter a sua forma, assim como os líquidos, assim como a água, assim como o café. Por quê? Porque as pessoas vão confundir laços com vínculos, com conexões. Laços eram muito mais difíceis de serem cortados. Hoje em dia as pessoas cortam as conexões com um simples delete, bloqueiam umas às outras. Nessa conjuntura de sociedade, uma das coisas mais comuns, por exemplo, é que o passatempo de crianças seja o celular dos seus pais. Ou que em um restaurante estejam todos ao mesmo tempo conectados com seus celulares quando deveriam estar conversando entre si. A gente vivencia hoje um momento de quarentena. Um momento no qual a única forma como a gente pode se relacionar com essas pessoas é a conexão. E percebam, a conexão não é suficiente para a nossa necessidade comunicativa, afetiva, existencial. Nós precisamos de contato, nós precisamos estar perto. Óbvio que não vamos fazer isso por uma questão de saúde pública, de responsabilidade social, óbvio. Mas essa mensagem que o Covid-19, por exemplo, traz pra gente, ela é muito emblemática, ela é muito importante. E ela é importante também pra gente pensar qual é o caminho que estamos tomando enquanto sociedade, qual é o direcionamento que nós estamos tendo enquanto seres humanos, certo? A lógica do desacelerar, do ficar em casa forçado, quando muitas pessoas estavam precisando fortemente reduzir suas jornadas de trabalho, mas não faziam isso por uma perspectiva capital ou por uma perspectiva de necessidade mesmo, mas aí vem uma questão biológica para mostrar que as nossas necessidades, elas são outras para além dessas.
São necessidades urgentes, são necessidades que se resumem em uma palavra de 4 letras, vida. Então, falando em vida, Bauman ele fala ainda de um conceito, né, que se chama a ambivalência da vida. Como assim? Ele discute que nós, enquanto seres humanos, queremos 2 coisas ao mesmo tempo. Essas coisas são segurança e liberdade. O tempo inteiro a gente quer ser muito livre e o tempo inteiro a gente quer ser muito seguro, estar em segurança. Só que, por que é ambivalência? Porque a gente não consegue ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Pense em alguma situação de liberdade que você vivenciou. Pense em um dos momentos mais livres que você teve na sua vida. Será que você estava de fato seguro naquele momento? Será que você estava conseguindo concatenar essas 2 grandes necessidades da existência humana? Não. É praticamente impossível. E esse, segundo Bauman, é o grande motivo do sofrimento humano. Se a gente está seguro, a gente não está livre. Se a gente está livre, a gente não está seguro e dessa forma não é feliz. Olhem a situação que a gente está vivenciando. Estamos seguros dentro das nossas casas, mas estamos felizes com isso? Estamos satisfeitos com essa realidade, com essa conjuntura de estarmos o tempo inteiro entre 4 paredes, comunicando-se uns com os outros por meio do celular, por meio do smartphone, por meio da videochamada? Isso não basta. Então, discutir e questionar, sobretudo, essa modernidade líquida é um exercício imprescindível para o agora. Usemos essa quarentena para pensar quais eram as prioridades que a gente dava para as pessoas, quais eram as demandas que nós destinávamos, por exemplo, do nosso tempo para a nossa família, para os nossos amigos. Eu tenho tentado fazer muito esse exercício, não é fácil, não é um processo simples, mas é um processo muito, muito, muito importante. Então, todo esse cenário, segundo Bauman, gera angústias, incertezas, frustrações, e a gente vai ter também o tempo inteiro, para ele, um conflito muito forte entre a ideia de coletividade e solidariedade versus o individualismo, certo? Então, pegando toda essa reflexão de Zygmunt Bauman, grande sociólogo, que nos deixou recentemente, inclusive. Então, tudo isso se manifesta em comparações muito simples que a gente pode fazer com o passado. Essa sociedade que era rural ficou industrial e passou por vários problemas em relação a isso. Transtornos psicológicos, estresse, infelicidades das mais variadas, até aquela velha frase que a gente sempre escutou da nossa tia, dos nossos avós: antigamente as coisas eram feitas para durar, os móveis duravam mais, os relacionamentos duravam mais. Existem muitas questões problemáticas em relação a isso, eu sei, mas de fato nós estamos muito frágeis, como um líquido escorrendo pelas mãos. E nesse sentido, eu deixo aqui a seguinte perspectiva: será que não é a hora de nós questionarmos essa liquidez da existência humana? Será que não é a hora de nós pensarmos na forma como esses laços eles deveriam acontecer? Será que é correto a ideia de bloquear pessoas? Eu acho que esse momento ele é muito importante, propício para que a gente pense coisas como essas. E eu finalizo então o vídeo de hoje dizendo que cuidemos uns dos outros e passemos cada vez mais a solidificar melhor nossas relações, nossos contatos, para que eles sejam efetivos e não efêmeros, para que eles sejam afetivos e não descartáveis. E é isso.